Quarta conferência, 25 de agosto de 1919. Na educação, no ensino do futuro, deverá ser atribuído um valor muito especial ao cultivo da vontade e da vida afetiva. Mesmo aqueles que não cogitam de uma reforma do ensino e da educação afirmam a necessidade de se dar especial consideração à educação volitiva e emotiva. Mas, não obstante toda boa vontade, não pode haver desse lado muitas contribuições para essa educação da vontade e dos sentimentos. Esta continua deixada ao assim chamado acaso, por não existir qualquer compreensão da real natureza da vontade. A título de introdução, eu gostaria de ressaltar o seguinte: só quando se compreende realmente a vontade é que se pode conhecer pelo menos uma parte dos outros impulsos emocionais, uma parte de sentimentos. Podemos formular a nós mesmos a seguinte pergunta: o que é de fato um sentimento? A grande afinidade entre o sentimento e a vontade. Eu diria que a vontade é sentimento realizado e que o sentimento é a vontade refreada. A vontade que ainda não se manifesta, que permanece na alma, eis o sentimento. O sentimento é uma vontade embotada. Por isso, só compreendemos a essência do sentimento ao penetrarmos na natureza da vontade. Ora, conforme se pode concluir de minhas explicações anteriores, nem tudo que vive na vontade se realiza completamente na vida entre o nascimento e a morte. Quando o homem executa uma decisão da vontade, sempre resta uma parte que não se esgota na vida até a morte. Permanece um resto que continua a viver no homem, ultrapassando a morte justamente a partir de cada decisão da vontade e de cada ato volitivo. Esse resto deve ser objeto de consideração durante toda a vida e, em particular, na infância. Sabemos que o homem total deve ser considerado em sua constituição física, anímica e espiritual. O que nasce primeiro é o corpo, pelo menos em suas partes mais densas. Mais detalhes encontram-se em meu livro Teosofia. Portanto, está inserido na corrente hereditária, trazendo consigo as características herdadas e assim por diante. Já o anímico é principalmente aquilo que, partindo de uma existência pré-natal, se liga com o corpóreo, descendo até ele. Eu vou reler esse parágrafo. Sabemos que o homem total deve ser considerado em sua constituição física, anímica e espiritual. O que nasce primeiro é o corpo, pelo menos em suas partes mais densas. Portanto, está inserido na corrente hereditária, trazendo consigo as características herdadas e assim por diante. Já o anímico é principalmente aquilo que, partindo de uma existência pré-natal, se liga com o corpóreo, descendo até ele. Mas o espiritual existe no homem atual apenas como um germe. Isso será diferente no homem de um futuro mais remoto. E aqui onde queremos estabelecer a base de uma nova pedagogia, devemos levar em conta o que existe de espiritual, apenas como predisposição do homem na época atual. Vejamos primeiramente com toda clareza que predisposições do homem, nesse sentido, apontam para um futuro longínquo da humanidade. Então, o que ele está dizendo aqui é que essa educação, a gente está educando para o futuro, né? Essa educação Waldorf, ela está pensando nesse homem futuro, né? Nessa evolução, porque ele fala peraí, me sumiu o que eu ia dizer. Me sumiu, depois eu falo, depois eu lembro de novo. Em primeiro lugar, existe, embora apenas como disposição, aquilo que chamamos de personalidade espiritual. Embora não possamos incluí-la entre os elementos constitutivos do homem atual,
As pessoas dotadas de visão espiritual possuem uma clara consciência da personalidade espiritual. Os senhores sabem que a consciência oriental culta dá a esse elemento o nome de manas, que na cultura espiritual do Oriente se fala de manas como algo vivente no homem, mas também na humanidade ocidental, O excetuando-se os. Valkyrie. Oi? Fala. É, e a pedagogia Waldorf, ela realmente, assim, ela educa o ser humano para a vida, né? E, e para cocriar mesmo a própria vida, né? Porque trabalha o pensar, o sentir, o querer, né? E não só intelecto, 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 né? Onde a pessoa, no fim das contas, ali, quando está na fase adulta, ela não sabe fazer nada, ela não consegue lidar com as próprias emoções, né? Os sentimentos aí também sendo uma grande fonte de energia para a materialização daquilo que ela quer, né? E esse agir também. Então, assim, realmente ela vai formar, né? Vai trabalhar ele na integralidade, né? Isso. E quando ele fala que está falando de sentimento e vontade, ele está falando justamente do sentir e do querer, né? É, E aí ele fala que assim, não se tem uma coisa, uma clareza do que é essa vontade, esse querer, né? E para se educar, né? Mas aí ele fala que é isso, os novos. Agora que eu lembrei o que eu ia dizer. Na cosmogonia, né, na ciência oculta, então ele fala que o homem estava no mundo espiritual, o ser humano, e que foi preciso um mergulho na matéria para a própria evolução, para depois voltar para o mundo espiritual. E é agora essa nova, esse futuro, né, é justamente o mundo espiritual que tá, a gente está voltando a humanidade está voltando para o mundo espiritual. Então a gente deve educar pensando nisso, né? Então ele fala: vejamos primeiramente com toda clareza que predisposições do homem nesse sentido apontam para o futuro longínquo da humanidade. E aí ele vai falar da personalidade espiritual. Eu já fiz esse diagrama uma vez, que tem, né, o corpo etérico astral e o corpo etérico vital e o astral, tem a alma da sensação, a alma do intelecto, a alma da consciência, e tem a personalidade espiritual, o espírito vital e o homem espírito. Então, assim, no nível do espírito, tem esses três também. E o primeiro deles é a personalidade espiritual, que é essa que ele está citando aqui agora. Então, em primeiro lugar, embora apenas como disposição, aquilo que chamamos de personalidade espiritual. Embora não possamos incluí-la entre os elementos constitutivos do homem atual, as pessoas dotadas de visão espiritual possuem uma clara consciência da personalidade espiritual. Os senhores sabem que a consciência oriental culta dá a esse elemento o nome de manas, que na cultura espiritual do Oriente se fala de manas como algo vivente no homem. Mas também na humanidade ocidental, excetuando-se os eruditos, existe uma consciência clara dessa personalidade espiritual. E não é sem intenção que falo em consciência clara, pois o povo, pelo menos enquanto não o dominava a mentalidade materialista, chamava aquilo que se conserva do homem apenas sua morte, de manes. Dizia-se que os manes ficam depois da morte, manas igual os manes. Eu disse que o povo tem disso uma consciência clara, porque emprega, nesse caso, o plural, os manes. Nós que cientificamente relacionamos mais a personalidade espiritual com o homem antes da sua morte, empregamos o singular, a personalidade espiritual. O povo que fala dessa personalidade espiritual baseando-se na realidade, num conhecimento ingênuo, usa o plural ao falar dos manes, porque ao transpor o portal da morte, o ser humano é acolhido por uma pluralidade de seres espirituais. Já fiz alusão a isso em outro contexto. Temos nosso guia espiritual pessoal, que faz parte da hierarquia dos anjos, mas acima destes temos os espíritos da hierarquia dos arcanjos
que intervém tão logo o homem atravessa o limiar da morte, conferindo à sua existência um aspecto de pluralidade. O povo sente muito nitidamente, por saber que, em contraste com sua existência aqui, percebida como uma unidade, o homem percebe a si mesmo como pluralidade em maior ou menor grau. Os manes são, pois, o que da personalidade espiritual humanas vive na consciência popular ingênua como pluralidade. Eu vou ler um pouco essa frase anterior. Os manes são, pois, o que da personalidade espiritual humanas vive na consciência popular ingênua como pluralidade. O segundo membro mais elevado na entidade humana é o que chamamos de espírito vital. Este é muito pouco perceptível no homem atual. É algo de natureza muito espiritual no ser humano e que se desenvolverá no futuro longínquo da humanidade. Por fim, o que de mais elevado existe no homem e que está presente na nossa época apenas como disposição rudimentar é o autêntico homem-espírito. Embora no homem atual, em sua vida terrestre, compreendida entre o nascimento e a morte, estejam presentes apenas como germes, na verdade, esses três membros superiores se desenvolvem sob a proteção de seres espirituais superiores, de uma maneira notável entre a morte e o novo nascimento. Quando, pois, a pessoa morre e volta a viver no mundo espiritual, esses três membros desenvolvem-se de um modo muito nítido, como que prenunciando a nova forma de existência humana. Da mesma maneira como o homem se desenvolve espiritual e animicamente em sua vida atual entre o nascimento e a morte, depois desta, ele também segue uma evolução, só que atado como que por um cordão umbilical aos seres espirituais das hierarquias superiores. Acrescentamos agora esses membros superiores da natureza humana, os quais mal podem ser vislumbrados aquilo que já hoje observamos. Trata-se, em primeiro lugar, do que se expressa na alma da consciência, na alma do intelecto ou sentimento e na alma da sensação. São estes os elementos propriamente anímicos do homem. Se quisermos falar hoje da alma humana tal como vive no corpo, é a esses três membros anímicos que nos devemos referir. Querendo descrever seu corpo, devemos mencionar o corpo mais sutil, também chamado astral, o corpo etérico e o corpo físico mais compacto. Aquele que enxergamos e que é analisado pela ciência exterior. Por isso consideramos o ser humano em sua totalidade. Ora, os amigos sabem que o corpo físico, tal como nós o temos, também é próprio dos animais. Mas se compararmos o homem total, segundo seus novos membros com o reino animal, só obteremos, a respeito da relação entre homens e animais, uma ideia sentimentalmente adequada e, ao mesmo tempo, proveitosa para a compreensão da vontade, se soubermos o seguinte: tal como em sua alma o homem é revestido de um corpo físico, assim também o é o animal. Mas, em muitos aspectos, o corpo físico do animal difere do homem. Não que o corpo do homem seja mais perfeito que o do animal. Visualizem, senhores, dentre os animais superiores, o castor construindo sua casa. Isso o homem não é capaz de fazer, a não ser aprendendo-o através de um ensino complicado, estudando arquitetura, etc. O castor produz sua casa a partir da organização de seu corpo. Seu corpo exterior, físico, é simplesmente estruturado de forma que ele possa aproveitar para a construção de sua casa aquilo que vive em suas próprias formas. Sob esse ângulo, seu próprio corpo é mestre. Podemos observar as vespas, as abelhas e também os chamados animais inferiores e constataremos que na forma de seus corpos físicos existe algo que não se acha nessa extensão e com tal vigor no corpo físico humano. Trata-se de tudo aquilo que designamos com o conceito do instinto, de forma que só podemos estudar concretamente o instinto considerando em sua relação com a forma do corpo físico. Se estudarmos toda a gama dos animais, tal como existe no mundo exterior,
encontraremos nas formas de seus corpos a orientação para o estudo de várias espécies de instintos. Se queremos investigar a vontade, devemos procurá-la, primeiro, no campo dos instintos e ficar cônscios de que localizamos o instinto nas formas corpóreas de vários animais. E se observássemos e desenhássemos as formas principais dos vários animais, poderemos reproduzir as diversas áreas do instinto. O instinto, enquanto vontade, é, em imagem, a forma física dos diversos animais. Como os senhores veem, o mundo ganha o sentido ao adotarmos esse ponto de vista. Observando as formas dos corpos físicos de animais, vemos nelas uma imagem que a própria natureza cria dos instintos, por cujo intermédio ela pretende concretizar o que vive na existência. Ora, e nosso corpo físico vive permeando e plasmando o corpo etérico. Para os sentidos exteriores, este é suprassensível, invisível. Mas olhando para a natureza volitiva, constatamos que o corpo etérico não só permeia o corpo físico, mas também capta aquilo que neste se manifesta como instinto. Aí o instinto se transforma em impulso. No corpo físico, a vontade é instinto. Então, logo o corpo etérico se apodera do instinto, a vontade se transforma em impulso. É muito interessante verificar que, ao se observar o instinto, que pode ser captado de maneira mais concreta na forma exterior, vai se interiorizando. Que pode ser captado de maneira mais concreta na forma exterior. Vai se interiorizando e unificando mais à medida que ele é observado como impulso. Sempre se dirá do instinto encontrado no animal ou de forma mais apagada no homem, que o mesmo é imposto de fora ao ser. No caso do impulso, já convém admitir que aquilo que se manifesta de forma. Eu me distraí, deixa eu ler. No corpo físico, a vontade é instinto. Então, logo o corpo etérico se apodera do instinto, a vontade se transforma em impulso. É muito interessante verificar que, ao se observar o instinto, que pode ser captado de maneira mais concreta na forma exterior, vai se interiorizando e unificando mais à medida que ele é observado como impulso. Sempre se dirá do instinto encontrado no animal ou de forma mais apagada no homem, que o mesmo é imposto de fora ao ser. No caso do impulso, já convém admitir que aquilo que se manifesta de forma mais interiorizada também se origina mais de dentro, pelo fato de o corpo etérico suprassensível se transformar em impulso. O homem possui também o corpo das sensações, que é ainda mais interiorizado. Este, por sua vez, apodera-se do impulso. Esse é o corpo astral, né? Do impulso, dando origem não apenas a uma elevação, mas a uma elevação do instinto e do impulso à consciência, onde são transformados em cobiça. Também a cobiça se encontra no animal, da mesma maneira como nele se encontra o impulso, já que o animal também possui esses três membros, os corpos físico, etérico e das sensações. Mas quem fala em cobiça já deve instintivamente concordar em considerá-lo algo muito íntimo. Comigo chegou. Só um minutinho, Flávia. E aí, tá tudo bem? Tá tudo certo? Tudo certo, já me indiquei para ele, dei a senha. Ah, tá, a chave, deu a senha, tá bom, a chave tá lá, né? Tá. Então, o homem possui também o corpo das sensações, que é ainda mais interiorizado. Este, por sua vez, apodera-se do impulso, dando origem não apenas a uma interiorização, mas a uma elevação do instinto e do impulso à consciência, onde são transformados em cobiça. Também a cobiça se encontra no animal, da mesma maneira como nele se encontra o impulso, já que o animal também possui esses três membros, os corpos físico, etérico e das sensações. Mas quem fala em cobiça já deve instintivamente concordar em considerá-la algo mais íntimo. Quando se fala em impulso, admite-se que este se manifesta de maneira uniforme, do nascimento até a idade avançada. A cobiça, porém, é referida como algo intensificado pelo anímico,
revigorando-se a cada vez. Uma cobiça não decorre necessariamente do caráter, não pertence necessariamente ao âmbito anímico, simplesmente nasce e desaparece. Com isso, revela-se mais afim à vida anímica do que o mero impulso. Fazemos agora a seguinte pergunta: se o homem acolhe em seu eu, isto é, nas almas da sensação, do intelecto ou do sentimento e da consciência, o que no animal não pode ocorrer, aquilo que vive em sua corporalidade sob forma de instinto, impulso e cobiça, o que resultará? Neste caso, não fazemos uma distinção tão rígida como no domínio da corporalidade, porque no anímico sempre há uma interpretação maior ou menor de tudo, mormente no caso do homem atual. É preciso essa a questão, não, é precisamente essa a questão crucial da psicologia moderna. Os psicólogos não sabem se devem manter estritamente separados ou deixar confundirem-se os membros da alma. Em alguns psicólogos ainda permanecem as antigas e rígidas distinções entre vontade, sentimento e pensamento. Em outros, por exemplo, nos que seguem mais a orientação de Herbart, tudo é conduzido mais pelo lado da representação mental. Nos seguidores de Wounded, mais pelo lado da vontade. Esse Wounded eu nunca ouvi falar. Falta, portanto, uma ideia correta de como lidar com a estrutura da alma. Isto resulta do fato de o eu inserir na vida prática todas as capacidades da alma e de, no homem atual, a diferenciação dos três membros da alma não ser, mesmo na prática, muito perceptível. Por isso, a linguagem oral não possui vocábulos para diferenciar os elementos volitivos da alma, instinto, impulso e cobiça, quando captados pelo eu. De um modo geral, porém, denominamos motivo aquilo que, como instinto, impulso e cobiça, é captado pelo eu, de forma que, ao referir-nos ao ímpeto volitivo no campo anímico propriamente dito, ao que é próprio do eu, falamos de motivo. Sabemos, então, que os animais podem muito bem ter cobiças, mas nunca motivos. É só no homem que a cobiça é levada ao ser acolhido no mundo da alma, e isso provoca um impulso de conceber intimamente um motivo. É apenas no homem que a cobiça se transforma em autêntico motivo da vontade. Ao dizer que no homem vivem os instintos, impulsos e cobiças provenientes do reino animal, mas que ele os eleva ao nível do motivo, estamos caracterizando a vontade do homem atual. Quem observar o homem no sentido de sua natureza volitiva dirá: se sei quais são os motivos no homem, então eu o conheço, mas não totalmente. Com efeito, algo lateja sutilmente quando o homem desenvolve motivos, e esse sutil latejo deve ser enfocado muito criteriosamente. Peço-lhes agora fazer uma distinção bem clara entre esse algo que ressoa sutilmente no impulso volitivo e aquilo que é mais representativo. Não me refiro neste momento ao que no impulso volitivo pertence mais à representação. Os senhores poderiam ter, por exemplo, a seguinte ideia: foi bom o que eu quis ou realizei, ou qualquer outra. Não é a isso que estou me referindo, mas ao elemento volitivo que se faz sentir em surdina. Mesmo quando temos motivos, há algo mais que atua constantemente na vontade: é o desejo. Aí tem um A ali que deve ter uma nota aqui embaixo. O que é esse A aqui? Convém frisar aqui a diferença entre duas palavras alemãs traduzíveis por desejo. Begierde, no sentido de cobiça, apetite, e Wunsch, no sentido de aspiração, voto. Esta última é usada pelo autor neste contexto. Então, só saber que quando ele fala aqui em desejo,
ele está falando nesse sentido de aspiração, voto. É uma coisa mais sublime, digamos assim. Então, deixa eu voltar lá. Não me refiro aqui aos desejos bem pronunciados que se transformam em cobiças, mas àquele tênue latejo de aspirações que acompanham todos os nossos motivos, estando sempre presentes. Percebemos com particular intensidade essas aspirações quando, depois de executado algo resultante de um motivo de nossa vontade, passamos a refletir sobre o nosso ato e reconhecemos que poderíamos ter feito muito melhor. Mas será que em nossa vida existe algo que façamos sem ter a consciência de que poderíamos tê-lo realizado mais perfeitamente? Seria triste se pudéssemos estar inteiramente satisfeitos com alguma coisa, pois não existiria nada que não pudéssemos fazer melhor. O indivíduo que possui cultura mais elevada distingue-se do menos culto justamente por este último sempre estar satisfeito consigo mesmo. O mais culto jamais estaria satisfeito, porque sempre se manifesta um sutil desejo de fazer melhor, ou até diferentemente. Cometem-se muitos pecados nesse campo. Os homens já acham maravilhoso quando se arrependem de uma ação, mas não é isso que de melhor se pode fazer em relação a uma atitude, pois o arrependimento muitas vezes consiste em mero egoísmo. A pessoa gostaria de ter agido melhor para ser um indivíduo melhor. Isso é egoístico. Nosso anseio só deixa de ser egoísta não quando gostaríamos que a ação já executada fosse melhor, mas quando atribuímos valor bem maior a executar melhor a ação na próxima oportunidade. É a intenção, ou seja, o esforço para executar melhor uma ação da próxima vez que é o mais elevado, e não o arrependimento. Nessa intenção, ressoa ainda a aspiração, de forma que bem podemos formular a pergunta: o que é que, sob forma de aspiração, ressoa no que tensionamos? Para quem realmente é capaz de observar a alma, trata-se do primeiro elemento de tudo que resta depois da morte. É algo desse resto que sentimos ao preferir termos agido melhor, ao desejar fazer o melhor. Já pertence à personalidade espiritual o desejo na forma que descrevi. Ah, então é isso que ele tá explicando o que é essa personalidade espiritual. É essa vontade de agir melhor, de melhorar, né? Essa aspiração que a gente tem de, né, que a gente tensiona de ser melhor. Um desejo pode tornar-se mais concreto, assumindo forma mais nítida. Aí começa a assemelhar-se à intenção. A pessoa forma uma espécie de ideia de como executar melhor a ação se essa tivesse de ser repetida. Contudo, não atribuo grande valor a essa ideia, mas aos elementos emocionais e volitivos que acompanham todo o motivo, no sentido de aprimorar algo numa próxima ocasião. Aí entra em função o chamado subconsciente do homem. Em sua consciência habitual, quem realiza uma ação baseada na vontade nem sempre concebe a ideia de como executar melhor uma ação semelhante em outras circunstâncias. Mas existe em nós uma outra pessoa, uma segunda pessoa que sempre desenvolve, não de forma imaginativa, mas volitiva, uma imagem nítida de como executaria a ação que estivesse mais uma vez na mesma situação. Não subestimem tal conhecimento. Não menosprezem de forma alguma essa segunda pessoa que vive em nós. Sobre essa segunda pessoa discorre muito, hoje em dia, aquela corrente científica que se denomina psicologia analítica ou psicanálise. A psicanálise, ao definir-se a si própria, parte do seguinte exemplo acadêmico. Um cavalheiro dá uma festa em sua residência.
estando previsto no programa que logo após o fim da reunião, a dona da casa partiria para uma estação balneária. Entre os convidados há uma certa senhora. Terminada a festa, a dona da casa é conduzida ao trem e o resto do pessoal vai embora, inclusive a referida senhora. Num cruzamento, ela e os demais convidados são surpreendidos por uma carruagem que dobra uma esquina tão subitamente que só é vista quando está bem perto, que fazem os participantes, como é natural, desviam-se do carro pela direita e pela esquerda, com exceção daquela dama. Ela corre o quanto pode no meio da rua, sempre à frente dos cavalos. O cocheiro também não para, e os outros membros do grupo são tomados de pavor. A senhora, porém, corre tão depressa que os outros não podem acompanhá-la. Corre até chegar a uma ponte. Mesmo então, não lhe vem à mente desviar-se. Ela cai na água, mas é salva e reconduzida à residência do anfitrião. Lá pode, então, passar a noite. Essa história os senhores encontram em muitos compêndios de psicanálise, só que é sempre interpretada erroneamente. Com efeito, cabe aqui a pergunta: qual é o fundo de toda ocorrência? O fundo é o querer da senhora. O que ela queria de fato? Queria voltar à casa do cavalheiro, depois da partida de sua esposa, porque ela estava enamorada dele. Mas essa vontade não lhe era consciente, era algo situado na subconsciência. E essa subconsciência do segundo homem que reside em nós é muitas vezes mais refinada que a pessoa em sua superfície mental. Tão refinada era, no caso citado, a subconsciência, que a senhora ensinou toda a história, até o momento em que caiu na água para poder voltar à casa do anfitrião. Ela até previu profeticamente que seria salva. A psicanálise procura aproximar-se dessas forças escondidas da alma, mas apenas em termos gerais fala de uma segunda pessoa. Mas nós podemos saber que em todo indivíduo existe algo que atua nas forças subconscientes da alma e que muitas vezes se manifesta de maneira extremamente refinada, mais refinada do que em circunstâncias psíquicas normais. Em toda pessoa jaz como que subterraneamente o outro homem, e é neste que vive também o homem melhor, aquele que sempre resolve, depois de uma ação, agir melhor numa outra oportunidade, de forma que sempre subjaz a intenção, inconsciente ou subconsciente, de repetir a ação melhor em ocasião semelhante. Flávia, eu vou ler mais o próximo capítulo, depois vou parar. Só quando a alma estiver liberta do corpo, é que a intenção se transformará em resolução. Esta intenção permanece na alma como um germe. Vou terminar já já. Então, a resolução segue mais tarde. A resolução tem sua sede no homem espírito, tal como a intenção a tem no espírito vital e o desejo da personalidade espiritual. Portanto, ao encarar o homem como entidade evolutiva, encontraremos todos esses componentes: instinto, impulsa, cobiça e motivo, e como que ensurdina aquilo que já vive na personalidade espiritual, no espírito vital e no homem espírito sob forma de desejo, intenção e resolução. Eu vou parar por aqui, porque é isso, são 21h28, eu vou entrar 21h30 na próxima reunião. Então, eu vou parar por aqui. Deixa eu parar de gravar.